trilha da vida caminhamos juntos, com passos firmes enfrentamos os assuntos. Nas pedras do caminho encontremos lição, segurando firme sua mão na minha mão. A amizade se cultiva como flor no jardim, com luz e água brota e não tem fim. Eu te apoio quando o vento te desafiar, por você eu vou estar lá pra te amparar. Seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo, no nosso palavra de amigo. Na luta pra vencer, lado a lado nós temos o poder. No brilho das estrelas damos nosso conselho, no espelho da alma vemos nosso reflexo. A verdade é clara no coração, a guarida, na fé e na amizade encontramos a vida. O sol ao nascer traz esperança ao peito, nosso pacto é forte, sincero e perfeito. A natureza fala em sua imensidão, nos orienta e aquece o coração. Olá meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile. Estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Eu e o Taquito, o cachorro mais famoso da internet. Isso! Estamos aqui para quê? Para o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje. Estamos aqui, né, nosso aconchego do lar aqui, do nosso sítio, e conversando com vocês. As nossas reflexões, tem muita coisa acontecendo e de vários aspectos diferentes e que tem que ser falado. Muita coisa, é muito importante que a gente não deixe passar batido muitas histórias, muitas coisas assim, e ponha na roda. Muitas vezes a gente fala assim, que a gente tem um ponto de vista. O nosso ponto de vista é um, e eu não abro mão daquilo que eu penso, eu não abro mão sobre nada, e a minha opinião é a que vale, e a opinião do outro é do outro e tal. Claro, gente, é claro que a gente não pode abrir mão das nossas convicções nunca. Isso faz parte da nossa índole, de quem nós somos, principalmente, e faz muito parte do nosso caráter, como a gente encara as coisas e como a gente reage a cada tipo de diferença na nossa vida, principalmente as coisas que acontecem, que envolve não só você ou sua família, mas envolve uma coisa mais globalizada, que acontece no mundo e que está à sua volta, e a gente tem que ter reflexões sobre isso. O mundo está muito louco, as pessoas estão muito loucas, as pessoas estão muito piradas, as pessoas estão, assim, difíceis mesmo de entender o ponto de vista de cada um. O que é certo para um, o que é errado para o outro, e outras coisas, e as noções assim de certo e errado estão muito extremas, e as extremidades é que está sendo um problema. Por quê? Porque dentro disso não existe um meio termo. Né? Então, assim, ou você é uma coisa ou você é outra. Nas questões políticas, estão extremamente, nós temos dois lados, e se você não se encaixar em nenhum deles, você não tem opinião, você não tem direito e não tem opção. Isso é um grande problema, a falta de opção, essa dualidade que não dá a pluralidade, que seria assim, a oportunidade de ter mais opiniões e mais opções, principalmente opções de vidas e de escolha. Nas questões religiosas também está esta polaridade, né? Ou somos de uma maneira extrema, ou somos de outra maneira extrema também, tudo, radicalismo ao extremo, e sem opções no meio de tudo isso, e utilizando-se sempre, para que o meu seja melhor, o outro tem que ser pior. Então assim, o avalista do que é bom é a negatividade do outro. Então, os parâmetros, os pilares que seguram a minha opinião é a destruição da opinião do outro. Então, para que eu viva bem, eu tenho que apontar defeitos nas pessoas, nas coisas, nas religiões, na política, na situação. Então, assim, para eu ter uma vida boa, importante, alguém tem que fazer a cagada, entendeu?
Tem que ter o lado certo, né, da coisa. E não é por aí, gente. Nós não somos feitos em séries. Nós somos seres humanos feitos, entendeu? Em unidades. Nós não temos rótulos. Nós somos peça única. Eu já falei disso. Nós somos, não fomos feitos em moldes, né? Fomos feitos em óvulos. E os óvulos são individuais, né? A fecundação é uma coisa totalmente individual. Cada um tem, né, de si o melhor, né? Ou pior, mas depende do ponto de vista que tá. Por isso que nós temos que ter uma coisa globalizada, pensada e principalmente respeitada. Tá faltando respeito nas opiniões das pessoas e tudo mais. Olha, eu vou falar sobre espiritualidade. Todo mundo conhece aí o meu trabalho na internet como tarólogo. A minha parte espiritual, na questão da Umbanda, na questão religiosa, na questão de Santa Sara Kali, que é na questão da minha etnia cigana, né, o que é etnia, o que é devoção. Então eu sempre gosto de ter isso muito separadamente. Porque a etnia cigana não condiz com uma única religião. Então ciganos são totalmente diferentes, são clãs diferentes, existem pessoas diferentes, costumes diferentes dentro da própria cultura. E a mesma coisa, assim como o dialeto é diferente de família para família, aí também a crença, a devoção a um santo ou a crença a uma religião também é diferente dentro de uma única cultura, que é plural, ela tem várias opções, e ela não é polarizada, ou é fulano ou é beltrano, não, tem cada isso, ela se molda. E o restante também. Por quê? Porque a gente está num período evolutivo e a gente está no ano 2025. É muito tempo, é muita água que passou por debaixo da ponte, é muita história para se contar, que o próprio ano de 2025 tem, e que dirá nós como pessoas, né? 50 a mais, então, você já tem mais de meio século de história gravada aí só nessa sua passagem terrena, só nesse seu corpinho aqui, entendeu? Já tem história nessa memória, nessa cabeça e tudo mais assim. Então, por isso a vivência tem que trazer pra gente informação e flexibilidade. Ali, tá vendo atrás o bambuzal? Nós temos aqui um bambuzal, dois bambuzais enormes aqui atrás da gente, né? Tem aqui, tá vendo? O bambu é uma das árvores, uma haste que cresce imensamente alto. Porém, ao vento e a tempestade não quebra. Por quê? Porque ele verga, né? O vento vem, ele dança conforme o vento. E é isso que o ser humano tem que ter, essa teoria do bambu. Vergar. Eu vou deixar ele soltinho. Ele vai ficar correndo por aqui, tá? Eu gosto de andar, assim, só ele fala muito. Então, a teoria do bambu, da flexibilidade, das histórias, vem nisso, e na questão de você sabe se adaptar, e é isso que está faltando no ser humano. A rigidez da pessoa, ela, quando força, quebra, não verga. E é isso que a gente tem que estar, a gente tem que se moldar, tem que se adaptar. Isso que está faltando entre nós, seres humanos, é a adaptação, entendeu? Um com o outro, e principalmente com as diferenças, com as coisas. Bom, estava falando, todo mundo conhece meu trabalho com o tarô, né? Com a questão da espiritualidade, a questão de ser espírita e tal. A minha religião, eu, Gil, como pessoa física, entendeu? Eu processo uma religião. A minha religião que eu cuido é a Umbanda. Eu sou da Umbanda, eu sou umbandista, né? E mais especificamente, zelador de Umbanda. Estou até aqui dentro do meu templo, eu chamo de templo escola, né? Que aqui dentro aqui é muito simples, uma simplicidade muito grande, e que se tornou com a internet algo de uma especulação e de uma mega exposição às pessoas. O que acontece? Eu atendo as pessoas com o meu oráculo, que é as cartas, né, do tarô feitas pelas minhas próprias mãos. Eu sou artista plástico, além de tudo sensitivo, então eu tinha a necessidade, como eu tenho acesso a todos os oráculos e conhecimento sobre eles, eu tive a vontade e a iluminação de criar o meu próprio tarô. Então eu criei as cartas, criei tanto as imagens quanto os significados, vieram de mensagens espirituais para a minha pessoa. O que acontece? Aí eu venho atendo as pessoas. Quando eu vou receitar alguma coisa, a pessoa está com alguma precisão, algum problema, alguma coisa assim, precisamos melhorar isso, melhorar aquilo, né? E aí tenta e vem se consultar comigo. Como vai se consultar com outras pessoas que mexem com oráculo e que são ligadas a uma religião? Qual é o problema disso? O que está acontecendo? O que acontece quando a pessoa ela é ligada a uma religião? Aí o que acontece?
ela tende a tentar resolver a sua vida com os ensinamentos da religião dela. O candomblessista, através dos búzios, vai te receitar as coisas que ele faz no candomblé. O umbandista, de acordo com as coisas, de acordo com a religião. Se for uma pessoa simplesmente uma terapia, o esotérico, ele vai fazer as coisas de acordo com os ensinamentos e tal. A mesma coisa, se você fosse consultar ou se confessar com o padre, ele vai te dar, né, uma missão naquela religião para isso. Se for a mesma coisa com um pastor, ele vai te mandar ler um salmo, te mandar fazer isso, assim, de acordo com a religião dele. E aí, Gil, mas por que você está falando isso? Porque esse respeito que nós temos que ter. Você que trabalha com oráculo, você que trabalha com respeito, e a pessoa veio se consultar ao seu oráculo, e ela está bem na religião dela, e ela gosta, e ela tem, né, aquele respeito pela religião dela. O que acontece? O que eu vou receitar para esta pessoa? Simples assim. Eu vou ter que ensiná-la a exercer a fé dela de proteção e de energia dentro daquilo que ela acredita. É naquilo que eu vou receitar. Porque não adianta eu pegar para você e chegar para você e falar assim: venha, eu vou fazer um trabalho, a gente vai dar isso aqui, no caso do candomblé, eu vou dar uma comida pro santo, eu vou fazer um ebó, vou tirar isso e aquilo, aquilo, outro, e a pessoa, ela não é iniciada neste culto. Este é o grande problema, o grande defeito. Porque quando a gente atende pessoas que não são iniciadas na nossa religião, no nosso culto, o que você faz? O que você tende a fazer? Tentar fazer práticas que são da sua religião para consertar a vida dela. Nós podemos trabalhar energeticamente a história dela. Mas às vezes não há interesse dela. E às vezes não há identificação dela com a própria religião. E aí o que acontece? Você acaba tentando fazer forçosamente, né, pelo desespero da melhora, fazer coisas que ela não simpatize ou ela não acredite. Isso energeticamente não é legal, não é bom. Por quê? Porque você tira a essência da pessoa. O fato dela ter se parado para consultar um oráculo, né? Nós oraculistas, independente da religião, nós somos mais terapeutas nesse momento do que religiosos. É nesse momento que nós temos o fundamento da comunicação com o perispírito da pessoa, porque nada mais é o acesso do oráculo ao perispírito, ao HD de memória da vida desta pessoa. A informação do que ela passou e toda a predisposição do que ela fez é que vai delimitar o que vai acontecer futuramente. Por isso fala, artes divinatórias porque ela é de adivinhação. Não é, a gente traduz o que as informações de tudo que ela fez através desse acesso que as cartas têm a esse perispírito dela, a esse HD de memória, e ali vai sair as probabilidades dos novos acontecimentos mediante o que ela já fez. Então isso é muito terapêutico, independente de o que eu faço na minha religião pode melhorá-la, e aí às vezes ela tem uma inclinação, ela tem um contato, uma mediunidade, aí ela se identifica religiosamente com aquele culto que você processa, não só a parte de oráculos, tá? Os oráculos uma coisa, é isso que a gente tem que aprender a dividir, né? Tanto você que vai se consultar, tanto você que dá a consulta, é muito importante disso. E a pessoa que não tem a pessoa que dá consultas com oráculo e que não está vinculada a uma religião, precisa ter uma base de saber sobre as energias, principalmente orixás, qual são a função, a origem, como lidar com eles sem estar na religião. Entendê-lo como existe, porque eles são elementos da natureza, são os elementos básicos da vida, entre eles terra, fogo, água e ar, e os elementos minerais da natureza e as forças energéticas que rege todo este mundo de fauna, flora e tudo mais, que é vida energética e pura e divina. Então, saber onde eles encaixam e o que ele é, isso é muito importante para os terapeutas que não são ligados à religião, para os religiosos que são de religiões diferentes, entender e respeitar, para parar a demonização entre as religiões. Parar de você utilizar-se dos pontos que você acha negativo na outra religião para exaltar a sua.
Então é importante conhecer sobre. Então eu não posso acusar uma religião de ela estar fazendo mal energeticamente para mim ou para qualquer outra pessoa, sem saber a base e o fundamento dela. É muito importante saber o fundamento, o que é a finalidade e para que serve os orixás na vida das pessoas, independente de você ser iniciado ou não nos cultos de matrizes africanas. Mas entender o que eles são para poder exercer ele como no teu dia a dia. Porque você sendo ou não do culto, você vai ter a influência energética dos orixás na sua vida, que são os deuses da natureza, que são a energia, a vitalidade e a força da natureza. Então, tem que saber o que significado, qual é a representatividade dos orixás, dessas energias em você como pessoa, mesmo não sendo da religião e mesmo assim nunca sendo da religião. Você vai conviver com essas energias e é muito importante saber sobre isso. Então eu vou estar soltando nos próximos vídeos muito mais uma linha sobre conhecer o conhecimento dos orixás, independente de cultuar ou participar dos cultos religiosos. Mas o que representatividade que ele tem na vida do ser humano, não religiosamente falando, mas sim na vida, no dia a dia, porque você nunca vai se livrar dessa energia. Você sempre vai ter. Você pode não cultuá-la como as religiões. Até a tua religião cultua essa energia, só que com uma nomenclatura diferente. Saber onde é que ele se encaixa naquele momento. Então é muito importante isso. Isso é tirar o véu do rosto e tirar o preconceito da cabeça, entendeu? E entender, saber sobre cada religião, principalmente a beleza energética que ela exerce em cada um e respeitar o culto de cada um, o jeitinho de cada um cultuar. Sem apontar os dedos, sem criticá-los. Quando eu receber alguém aqui para ter uma consulta com cartas, eu vou saber que ela só vai melhorar através das próprias orações e da convicção que ela tem com o sagrado, que não difere um do outro. É o jeito de olhar e a nomenclatura, e talvez o jeitinho de cultuar é que seja diferente, mas a base é única. Entendeu? O jeito de chegar ao ponto X da pirâmide é uma só. As etapas são diferentes, mas os caminhos são diferentes, mas o ponto em comum é igual em todas. Então é essa coisa que nós temos que tentar entender e repensar. Saber que podemos nos consultar o oráculo e principalmente o oraculista, aquele que está te atendendo, tem que ter o respeito ao seu credo, a sua fé, e tentar falar o seu idioma, porque para interpretar cartas num cursinho apenas, vou fazer um curso de tarô, vou fazer um curso de Xing, um curso de búzios, que não existe, tá? O búzios é ligado a religiões e para jogar o búzio você tem que ser iniciado, ponto e basta, já começa por aí. Então tem oráculos que eles são extremamente, a chave é a religião, então não tem como você acessá-lo se não for um adepto, uma pessoa iniciada. Já consultá-lo, né, você ir uma pessoa que consulta esse oráculo, não tem problema nenhum. Você não precisa ser adepto, nada disso. E nem depois que terminou, você também não é obrigatoriamente a fazer isso e nem fazer esses trabalhos. Por que que acontece? Por que que a maioria das vezes que você vai procurar alguém de um oráculo ligado à religião, você sai de lá com uma lista de trabalhos para fazer? Por quê? Primeiro, se você não vai se iniciar, você vai pagar para que ele faça aquele trabalho, aquele feitiço, aquele encantamento para melhorar a tua vida. Então você vai ter que comparecer como cash. Funciona? É possível, o dinheiro é um poder entre o homem, ele fala mais alto até na espiritualidade. Então, se você não vai fazer, não vai, você paga para que seja feito. Mas é muito importante, aí que tá o X da questão. Essas coisas têm prazo de validade. Principalmente quando você paga para alguém fazer algo para você. O que funciona? Você consertar a sua vida dentro das suas convicções. E primeiramente, nós estamos aqui na Terra para resolver os karmas, resolver os problemas adquiridos nessas e outras encarnações e tentar se entender e se reconhecer com outros seres e consigo mesmo. Quando a gente paga para alguém fazer alguma reza, alguma coisa, um feitiço, uma história para alguém, você está terceirizando a missão que é sua. Então você está protelando, jogando para frente, empurrando com a barriga, algo que você vai ter que de volta lá na frente bater de frente. Então você acumula mais uma coisa. Eu retardo algo que eu vou te encontrar lá na frente e vou resolver. Que eu já poderia aqui.
com as orientações de um bom oraculista, de uma pessoa ligada, que tem este dom terapêutico de tratar as pessoas, principalmente em relação às energias, para consertar isso, fazer a autocura, o autotratamento. Sabe, você tem que tratar de dentro para fora o problema que é seu. Quando a gente terceiriza, a gente só empurra para frente, tá? Ou então forçosamente força alguma coisa a acontecer energeticamente, que vai acumular 3, 4, 5 vezes mais, lá na frente vai ser o BO maior para você resolver isso ainda. Então, karmicamente, se torna algo muito, muito complicado de ser. Então, o ideal, realmente, tanto para quem atende você, quanto para você que se consulta, é ter a opção, entendeu, de resolver a sua vida você. Através de uma reza, de uma novena, de uma história, de um banho de defesa, um banho de abre caminhos, uma reza, uma penitência, né? Um salmo, né? Se você acredita na Bíblia, se você acredita na Igreja Católica, as penitências, as orações, as rezas, essas coisas todas. Você não precisa se distanciar da sua fé. Religião nenhuma está errada e nenhuma está certa, entendeu? Quem tem que se adaptar a ela somos nós. A verdade, ela tem vários ângulos e algum deles vai se encaixar com você e não com o outro. Por isso que eu falo, não podemos ser extremistas, entendeu? E querer que o mundo seja extremo. Nós podemos ter a nossa convicção e não abrir mão dela, mas não podemos forçar que os outros pensem igual a nós, entendeu? E desrespeitá-los porque a pessoa pensa diferente. Só nós não podemos impor estas verdades um para o outro. Eu não gosto, eu não sigo. Mas eu não me importo que você siga. É simples assim. Respeito absoluto. Então, por isso a gente estaria eliminando os charlatões, né, da nossa vida. Observou que está uma coisa abusiva? Que é um charlatão, que é uma piada, autoexposição na internet, a situação vexatória das entidades, dos guias das religiões, dos sacerdotes, seja de qualquer forma, o exagero, a glamorização em cima, corra disso. Você sabe o discernimento do certo e errado. Você só cai em golpe porque quer. Golpes nascem a cada milésimo de segundo, tem um golpe novo no mercado. Você recebe agora, o golpe chega em você por causa que você tem na palma da mão o mundo, né? O celular te traz a palma da mão o mundo. Tanto as coisas boas quanto ruins e principalmente os perigos. Hoje em dia, você não precisa sair de casa para receber um perigo. Minha mãe, por exemplo, daqui a pouco desesperada lá, me chama, o que aconteceu? Chegou um Pix na minha conta. O rapaz está aqui me passando um WhatsApp que chegou um Pix na minha conta de 1.600 e pouco. Se eu posso devolver para ele, coitado. Ele digitou um CPF errado e esse Pix veio na minha conta. Aí eu falei, pera, calma. Você abriu alguma coisa? Que ele mandou um link do comprovante. Graças a Deus ela não abre link, ela não vai. Minha mãe tem 80 anos e ela não perguntou para mim. Aí eu peguei já rápido, opa, não clica em nada. Vamos para tua conta, vamos para a conta. Tá lá o Pix na conta. Porém, o valor não. Constava o Pix, mas não, o valor não estava acreditado. Aí você clicando mais vezes, você via que ele fez mais 3 Pix de 0,1 centavo. Como é que ele errou o número do CPF 4 vezes? Tentando 3 vezes por 1 centavo e a outra assim. Então parece que é um Pix que é meio que programado e que você programa, aparece para a pessoa, só que aí que tá, depois ele vai e cancela. Quer dizer, se a minha mãe automaticamente visse aquele número, colocasse, ela ia devolver para este rapaz, ou abrindo aquele link, ela poderia estar abrindo as portas do celular para ser clonada, para ser... e tomada todo o dinheirinho dela da conta dela e tudo mais. Olha a maldade das pessoas, olha até onde vai a criatividade do mal. E a acessibilidade que nos traz agora tanta importância, tanta praticidade, mas a praticidade também do inimigo de invadir a sua vida e causar um estrago é grande. Isso acontece em todas as áreas, política, religiosa, afetiva, porque tem os golpes também, afetivos aí dos grupos de relacionamento, então tem que tomar muito cuidado, porque o tempo inteiro as pessoas estão querendo ter vantagens sobre as outras.
E isto é lamentável. Isso abrange. Hoje eu falei sobre a questão dos oráculos e das religiões. O quanto seria divino que as pessoas que mexessem com artes divinatórias e oráculos respeitassem a crença dos outros, cobrassem apenas pelo teu trabalho de oráculo e não fossem tão espertinhos assim ao ponto de estar. Mas, porém, o que nós vamos falar? É igual a CPI das bets. Esses jogos por aplicativos aí, esses jogos aí que são autorizados. E aí os influenciadores mais bombados do momento são as pessoas que divulgam isso, apresentadores de televisão, jogadores e tudo mais. E tá tendo uma CPI sobre isso. Aí você diz, o próprio, aí vão lá com aquela cara de pau, multimilionários e tudo mais, e fazem isso. Estão cometendo crime juridicamente? Não. Por quê? Porque está legalizado. Agora, uma coisa legalizada, ela é boa? Não. Por isso que nós é que temos que ter aqui dentro de nós o discernimento do certo e do errado e não fazer. Jogar em jogos de aposta, desde a época dos bingos, dos cassinos e tudo mais, sempre foi uma roubada. Eu trabalhei artisticamente no mundo dos bingos e tudo mais durante muito tempo, ganhei muito dinheiro trabalhando, mas não jogando. Nunca incentivei ninguém a jogar, fazia show tudo assim. Por quê? Porque é o livre-arbítrio, cada um escolhe a mesma coisa, estão ligados pela lei. Agora, é um deboche ver essas pessoas? É um deboche, mas quem é que segue elas? Exatamente, se você segue uma pessoa que ela faz uma arte dessa, se você não tem realmente a noção do certo e errado, que é estímulo ao vício, ok, mas vai quem quer, igual cigarro. Mesma coisa, hoje em dia não pode mais ter propaganda de cigarro. Mas eu sou do tempo que existiam as propagandas e eram os artistas mais famosos esportistas, jogadores de futebol. E muitos atores e tudo mais que faziam glamourosamente a propaganda do cigarro. É igual. Mas, aí no caso, usa a saúde. No caso dos jogos, é o financeiro. Porém, o que acontece? É legalizado. Agora a gente vai fazer o quê? Qual é o problema dessa história? É jurídico? Não. É um problema de mau-caratismo. A pessoa é mau caráter e só pensa em dinheiro. Isso acontece religiosamente, acontece na política, acontece no geral, em tudo. Agora, e você na história? Você alimenta isso seguindo essas pessoas, dando like. O tio Gil aqui tá famoso? Não. O tio Gil aqui tenta roubar o seu dinheiro? Não. O tio Gil aqui tenta te enganar? Não. Mas e a visualização do tio Gil? Parece com a desses blogueiros gigantes? Mas não chego nem... Eu acho que eu nem existo no mundo perante aos números que esses blogueiros têm. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano é seduzido pelo mau-caratismo, pelo deboche, pela ostentação e, principalmente, gosta de cair em golpe. O que a gente pode fazer? A cura tá onde? Tá na proibição? A cura tá ali na CPI? A cura tá aqui, tá em você que está me assistindo, no seu dedinho de bloquear, passar para cima, arrastar, não clicar, não abrir e não entender. No caso do Pix da minha mãe, ignoramos, já bloqueei o cara, denunciei pro WhatsApp o número e tudo mais. Por quê? E se a gente fosse... Agora pensa, o golpe foi baseado para roubar alguém de bom coração. Alguém extremamente honesto. O golpe foi baseado em cima da honestidade do ser humano. Entendeu? Da honestidade. Por quê? Porque ele pedia que devolvesse um Pix errado. Só quem devolveria um Pix errado é uma pessoa com uma índole boa. Então, quer dizer, ser bom é ser alvo do inimigo. Entendeu? Ser bom é ser roubado. Então, por isso que a gente tem que prestar e repensar nas nossas opções de vida, nas histórias que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, onde a bondade, onde o bom caráter é o alvo dos malandros. Entendeu? Com fazer o certo, fazer o correto, nos coloca em perigo hoje em dia. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não ser ingênuo. Duvidar sempre quando não é algo que parte de você. Nunca acredite que o outro vai fazer aquilo que você tem convicção. Vá, analise antes. Não faça por impulso as coisas. Não vá clicando e olhando e aceitando. Não vá votando
Não vá acreditando nos grupos de WhatsApp de família, não vá acreditando nas fake news, não vá acreditando nos trambiqueiros, pare de querer prender a pessoa amada em 3 dias, entendeu? Ou separá-la, uma pessoa da outra. Ah, vou separar fulano, eu só fiz isso assim, eu só fiz um adoçamento, eu só fiz isso. Por que você tem que adoçar alguém? Essa pessoa te ama, ela tem direito de não te amar mais e de não te querer. E você tem que cuidar da sua vida. Quem não se ama é vítima. Quem não se ama a vida inteira vai arrumar tranqueira para ficar ao seu lado. Quem não se ama sempre vai acreditar que depende do outro para ser feliz. Quem não se ama, entendeu? Está com a porta arreganhada para ser depenado, entendeu? Então é muito importante se amar incondicionalmente, duvidar hoje em dia, não ser extremista, olhar sempre os dois lados, nunca tomar partido de algo extremo sem questionar. Questionar, perguntar, pesquisar, tá tudo na palma da mão. Olhar 1, 2, 3, 4 respostas. Quando a gente tem uma convicção, não saia dela porque, eu tô sem dinheiro, as coisas estão acontecendo tudo errado. Aí eu mudo tudo aquilo que eu acredito, que eu gosto, culpando aquilo pelos erros. Opa! Se tem alguma coisa errada no caminho, se as coisas não estão dando certo para você, primeiramente você tem que se questionar. O que eu estou fazendo de errado? O que eu realmente preciso saber sobre mim, sobre as minhas escolhas? O que tá? Teu problema tá nas suas escolhas, não tá na tua religião, não tá na tua volta, não tá na tua família, não tem nada. Primeira dúvida tem que partir de dentro para fora. A autorreflexão é daqui para lá. Eu começo a melhorar o mundo quando eu começo a melhorar a mim mesmo. Fora isso, não dá certo. Então, orai e vigiai. Palavras ótimas essa de orai e vigiai. Porque o orai, ele pode ser tanto na oração, a oração ela pode ser em qualquer religião, em qualquer momento, e até para quem não tem religião. Porque a oração é uma conexão com o seu sagrado, com aquilo que você acredita, com aquilo que realmente toca no teu coração. Então, você tem que ouvir o que toca dentro de você, não o que te colocam como preconceito ou como medo. Te amedrontou, tudo que te amedronta, te coloca por coação, por você ser coagido ali, ó. Se você não fizer isso, vai estar, um raio divino vai acabar com você, ou o Exu vai te torturar, ou a Bíblia vai te condenar, ou fulano, ou o pastor, ou o pai de santo. Não faça isso porque o seu pai de santo vai fazer isso com você, ou o seu pastor, ou o seu padre, ou isso, ou o seu presidente e tal. Não. Aqui, ó, nós temos uma coisa que é consciência, e é ela que mede se eu sim me sinto bem ou me sinto mal. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, me respeitando, se respeitar, entendeu? Então, sempre, 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 ouça a voz da razão e a do coração. Você não vai estar errado. Nunca confunda isso com a obsessão. É outra coisa, certo? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do Palavra de Amigo de hoje. Clique, dê seu like, se inscreva no canal, hype. Vamos fazer esse canal crescer, gente. Tanta gente aí, ó, crescendo, né? Fazendo, acontecendo. Olha aqui, ó. Ele não vai embora não, ele fica aqui do lado. Crescendo, fazendo, acontecendo, né? Aí ganhando milhões e milhões e milhões que esses jogos de azar, ou então tal, parari, parará. Pô, vamos dar qualidade nas coisas, né? Vamos dar um créditozinho aqui para quem tenta abrir seus olhos e não fazer você cair em golpe. Não caia no golpe dos outros, tá? Saiba que você é que faz essas pessoas crescerem. Você segui-las, clicar, assisti-las, assistir também aquilo que não gosta, aquilo que não presta, está dando visualização. Essa pessoa está crescendo com isso. Quando você para num vídeo que você não gosta, né? Mas vai lá embaixo, escreve, xinga, comenta negativamente, você está engajando essa pessoa. Sabe, o seu comentário negativo para o algoritmo conta como positivo, uma visualização, como engajamento. Ignore o errado, risque do seu caderno, mesmo porque energeticamente, quando a gente rebate e aquilo transforma dentro da gente uma repulsa, essa repulsa acaba fazendo mal, porque você começa a vibrar numa frequência altamente negativa.
E essa frequência negativa não é legal. Ela te põe pro buraco, abre assim, sabe, os portais das trevas e você vibra na mesma energia. Então, tudo que não te faz bem, não assista, não veja, ignore. Pense só no que te faz bem, corte da tua vida. Se é inevitável que isso exista no planeta, pelo menos evite que exista na sua vida, certo? Nós ficamos por aqui. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, nós não se largamos mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Beijo no coração de vocês, fique com todo o axé do mundo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.